o fundo de investimento é um dos tipos de investimentos para diversificação. Então, você não está mais só colocando em locais, por exemplo, como Tesouro Selic, ou renda fixa, ou LCI, LCA. Agora, a gente está ampliando um pouquinho o portfólio de investimentos para a gente poder começar a diversificar o patrimônio nessa escalada, tá bom? Então, o que que são fundos de investimentos? Fundos de investimentos, eles funcionam como se fosse um condomínio. Como assim um condomínio? Imagina um prédio, né, que várias pessoas elas moram lá. Faz de conta que cada morador desse prédio, eles querem investir. Então, eles vão pagando para o condomínio, para esse condomínio investir em algum lugar, que seja no próprio prédio, por exemplo. Então, os fundos de investimentos, eles funcionam justamente isso, como se fosse um condomínio de investimentos. Várias pessoas, não são os moradores, mas são pessoas que querem participar deste fundo, eles pagam, né, todo mês, colocam um valor para este fundo, para este condomínio, e este condomínio fica responsável, ele tem um gestor ativo que vai fazer com que este dinheiro que vocês colocaram para esse gestor vai fazer com que esse gestor escolha vários ativos para sua carteira, que podem ser renda fixa, que pode ser internacional, que pode ser indexado a IPCA, inflação, que pode ser taxa de juros, enfim, esse gestor é o que vai ficar responsável por fazer o investimento para você e não você. Então, qual que é a decisão do investidor, né, pessoa física? É colocar o dinheiro no fundo de investimento. Agora, não é ele, a pessoa, né, física, que vai escolher qual ativo. Quem vai escolher qual ativo vai entrar no fundo é o gestor. Então, você não vai ter a preocupação de ficar fazendo análise de ações, de entender se a taxa de juros está subindo ou caindo, se o dólar está caro ou barato. Todas essas análises são feitas por esse gestor, e esse gestor fica responsável por entregar performance, por entregar por entregar uma rentabilidade para os associados do fundo, tá? Então, é assim que funcionam os fundos de investimento. Então, por exemplo, para quem não quer ficar comprando ação, por exemplo, para quem não tem tempo realmente para ficar aprendendo ou investindo em cada um dos tipos de investimentos, às vezes o fundo pode ser uma boa opção, porque aí vai ter uma pessoa, um gestor, que teoricamente é uma pessoa que conhece sobre o mercado, que estuda sobre o mercado, que acompanha o mercado diariamente, que respira o mercado, e essa pessoa que vai fazer os investimentos. Mas para isso tem um trabalho por trás, então tem toda uma estrutura que eu vou mostrar no próximo slide, tem toda uma estrutura por trás e isso tem um preço, tá? Então, qual que é um ponto bom dos fundos de investimentos? É justamente você não ter que ficar estudando tudo, estudando a macroeconomia, estudando o que aconteceu e tudo mais, tá? Então você delega, meio que delega mesmo o seu dinheiro para algum gestor, e esse gestor que vai fazer as compras. Então, para quem principalmente não tem muito tempo ou não tem muito interesse, às vezes, nessa parte de investimentos, talvez os fundos de investimentos podem ser sim uma boa opção para vocês, mas é preciso saber analisar o fundo, porque senão pode ser uma grande armadilha também, tá? Então, tudo tem pós e contras, tudo tem risco, e a gente tem que saber qual risco que a gente quer pagar para cada investimento que a gente fizer, tá? Então, como que funcionam os fundos de investimentos? Aqui eu coloquei um resuminho que eu tirei desse site aqui embaixo, ó, até deixei bem claro qual site que era, que eu achei muito bacana. Aqui, ó, a fonte, André Bona. Então, os fundos de investimento, eles são uma empresa mesmo. Então, cada fundo ele é uma empresa e ela tem é composto de várias áreas. Então, faz de conta que você trabalha numa empresa que produz sorvete. Então, aí vai ter a parte de logística, a parte de administrativa, a parte de suprimentos, etc. e tal. Nos fundos de investimentos é muito parecido. Então, irão ter várias áreas, e cada área tem
um papel muito importante, tá? Então, no fundo de investimento, a primeira coisa que a gente tem aqui é justamente o gestor. Então, o gestor é justamente a pessoa, né, o responsável por fazer os investimentos. Então, lembra que a gente coloca o dinheiro neste fundo e o gestor vai pegar esse dinheiro e investir em ações, em dólar, em inflação, em Selic, enfim, ele vai compor uma carteira e investir esse dinheiro, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de gestores, assim, alguns bem conhecidos, tá? Kinea, BTG Pactual, enfim, aqui são alguns exemplos. Também tem a questão do custodiante. O que é o custodiante? É quem fica com o dinheiro, é onde fica a custódia. A custódia é quando fica guardadinho o seu dinheiro. Então, tem locais que são gestores e custodiantes e tem locais que não. Então, por exemplo, Bradesco e Itaú são grandes custodiantes, eles guardam o dinheiro. Às vezes tem um fundo muito grande, por exemplo, vamos pegar esse Equitas, por exemplo. Ele é um gestor, mas ele não é um custodiante, ele é um gestor de um fundo, ele tem um fundo, tudo mais, mas ele aloca, ele deixa guardado esse dinheiro nesse custodiante, por exemplo, um Itaú. Então, custodiante é onde fica guardadinho o fundo. E como que vocês fazem os investimentos? Através das corretoras mesmo, ou através até de bancos, grandes bancos também têm acessos aos fundos. Quanto maior a corretora e quanto maior o banco, mais acesso à diversificação de fundos também, tá? Então é só vocês irem lá na corretora de vocês procuram por tipos de investimentos, tem fundos, e lá dentro de fundos vão ter vários tipos de fundos. Então aí tem vários, uma sequência assim de tipos, FIC-FIA, FIC-FIM, que é de multimercados ou é de ações. Eu vou mostrar no próximo slide os tipos que você tem. Você investe via corretora, tá? Aí, às vezes, você vai ficar na corretora, então, por onde você acompanha o salto é via corretora, tá? Mas não fica guardado na corretora, ele fica guardado, por exemplo, no Itaú. É um fundo que fica guardado no Itaú. Então, vai estar na sua conta da corretora, mas quem custodia é o Itaú. Então, por exemplo, no imposto de renda, quem vai te dar o resumo é o Itaú, por exemplo, tá bom? Administrador. Bom, eu falei para vocês que eles funcionam como uma empresa, então são várias pessoas trabalhando e tudo mais, cumprindo regras, etc. Então tem uma administração por trás de tudo isso. Por ela ser uma empresa, é uma administração por trás de tudo isso, tá bom? E por fim, eles são obrigados a passar por auditorias. O que isso significa? Tem auditorias que elas são privadas e elas vão lá para analisar se os fundos estão realmente funcionando de acordo com as regras. Então, há milhares de regras a serem seguidas e elas precisam passar por auditoria e ter comprovação que está tudo certo. Isso por quê? Para evitar problemas de fraude, para evitar problemas de pirâmide, para evitar, por exemplo, fraudes do título Ponzi, aquele que fica utilizando o dinheiro dos investidores, mas não investe, tá? Então, para evitar tudo isso, precisa passar por auditoria e essa auditoria é obrigatória. Então, vocês viram que, assim, diferente de vocês pegarem o próprio dinheiro de vocês e investirem em uma ação, vocês estão investindo praticamente numa mini empresa que investe em outros lugares, tá? E para isso tem todo como que fala? Tem toda uma estrutura para que isso aconteça, tá bom? Então, quais os tipos de investimento, de fundos de investimento que existem, tá? Então, a gente tem aqui, ó, fundos de investimentos de renda fixa. Então, o que isso significa? Vão ser fundos de investimentos que vão colocar, por exemplo, em DI, né, em juros, em Selic, no próprio Tesouro Selic. Vão ter fundos de investimentos que vão colocar em inflação. Então, são fundos de renda fixa. Eles pegam seu dinheiro e vão compor
um pool para colocar em renda fixa, tá bom? Então não precisa ser necessariamente só uma coisa, podem ser várias coisas, mas tudo em renda fixa. Já o multimercado, né, que tem a denominação FICFIN, que é Fundo de Investimento Multimercados, eles atuam em um pacote bem diversificado. Então, eles podem possuir dólar, eles podem possuir ações, eles podem possuir renda fixa, tá bom? Então, tem diversas mini denominações para cada um desses tipos, e dentro de cada um desses tipos tem o que eles podem ter e as porcentagens que eles podem ter, tá bom? E aqui o fundo de ações, eles são fundos que só investem em ações, então eles possuem a denominação FICFIA, que é Fundo de Investimento de Ações. Então, eles são obrigados a investir a maior parte, se eu não me engano, em torno de 80% em ações. Então, eles não podem ficar investindo em outras coisas, eles precisam investir em ações.